A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, meus amados. Hoje nós vamos fazer uma reflexão na Bíblia Sagrada em Daniel, capítulo 3, do versos 22 ao 28. Se encontra no Antigo Testamento, na Bíblia Sagrada. Amém? Daniel foi um judeu e profeta do Antigo Testamento, levado cativo para a Babilônia ainda jovem, onde destacou por sua extrema sabedoria. Ele tinha fidelidade a Deus e tinha um dom de interpretação de sonhos. Então, vamos falar de Daniel. Ele era um jovem que tinha intimidade com Deus. Amém? Então vamos lá. Vamos para Daniel, capítulo 3, do versos 22 ao 28. Meus amados, esse capítulo, esse versículo, ele é muito conhecido. Inclusive, várias pessoas destacam em carros uma frase que muitos usam até como jargão, que diz: eu sou filho do quarto homem da fornalha. Muitas pessoas às vezes não sabem nem o que é esse quarto homem da fornalha. Então nós vamos meditar na palavra e vamos saber quem é esse quarto homem da fornalha. Amém? Vamos lá. Texto bíblico está no capítulo 3, do versos 22 ao 28. Fala a palavra de Deus. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. No 23. E esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. No 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitões: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. No 25, respondendo e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. No 26, então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. No 27, ajuntaram-se os satrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitões do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. No 28, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos
para que não servisse e nem adorasse algum outro Deus. Deus aqui, ele se escreve com letra minúscula. Então ele é um Deus pequeno. Se entende na Bíblia que quando existe um Deus de Deus pequeno, ele é um D minúsculo. Então, com bom entendedor, esse Deus que o rei estava servindo, ele era um Deus pequeno, diferente do nosso. Então, ele fala, senão o seu Deus. Amém? Então, o rei aqui, eu vou abreviar a história. Daniel, ele fala o seguinte, diante desse contexto, que o rei, ele criou uma imagem, uma escultura, e essa escultura ela estava sendo adorada pelo aquele povo ali. E diante das autoridades, o rei ali ele queria mostrar que aquela imagem ali, ela tinha um poder. Mas só que o Deus, nosso Deus Altíssimo, ele dá outra resposta. Então o que é que ele faz? Ele, diante ali da sociedade do alto escalão, onde estava ali, como a palavra diz, pessoas, prefeitos, pessoas de alto escalão, estavam todos ali para assistir aquela adoração. E aí, esses 3 jovens são levados até essa estátua, essa imagem, que era uma imagem feita para o rei, para servir como adoração para aquele povo. E aí, os 3 jovens, eles não se prostam diante da imagem. Eles não se curvam, eles não vão adorar. Então, o que é que acontece? O rei pega os 3 jovens e bota numa fornalha de fogo. A palavra vai dizer que é de fogo ardente. E ali os 3 jovens eles vão passar por provações. Isso aí é uma provação. Então a primeira provação é que os jovens eles resistiram à provação maior. Que Deus ali naquele momento, ele protegeu e deu também um fortalecimento àqueles jovens de se recusar e não aceitar aquela ordem do rei. Então, maior do que a ordem do rei é a ordem, o poder do nosso Deus que nós servimos. Então, o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego, ele deu uma resposta imediatamente ao rei. A palavra vai dizer aqui que os 3 foram botados dentro de um forno de fogo ardente. No 23 e no 24, ele aqui fala que o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou, quando olhou aquele jovem. Eles estavam assistindo, segundo o que a palavra diz, diante ali no alto escalão da sociedade, onde estava o prefeito, pessoas ali daquele povo. E o rei estava assistindo. E ele se espantou. Então ele depressa falou e disse aos seus capitães. Ele diz, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E os capitães responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Então, o rei ele estava duvidando do poder soberano do nosso Deus Altíssimo. O nosso Deus não é aquele Deus que a gente adora a imagem e escultura. O nosso Deus ele é maior. É um amor pleno. Nosso Deus, o amor dele é tão grande que guardou aqueles 3 ali num forno ardente e quente. Então, no 25, ele vai
dizer, ele se espanta e diz assim: o rei, respondendo, e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, dentro do forno, né? Ele está falando isso. Que andam passeando dentro do fogo. E nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Meus amados, isso aqui é muito forte. Esses jovens, eles foram lançados a uma prova que isso mostra que essas provas e lutas que esses jovens passaram, nós estamos também e se encontramos muitas vezes nessa situação, numa prova de fogo. Mas temos que entender que nós temos um Deus altíssimo, soberano, que nos protege, nos livra, nos fortalece. Às vezes nós achamos que não vamos suportar aguentar uma prova. Mas quando temos Deus do nosso lado, essa prova, ela se limita, ela acaba. Então, os jovens ali estavam nessa prova, mas Deus deu a vitória. Os jovens saíram ali ilesos e ainda com testemunho. Sabe por quê? Porque o próprio rei aqui na palavra, ele vai testemunhar o Deus Altíssimo que os servos dele estavam passando a situação. O servo do Deus Altíssimo estava passando pela situação. Então, aqui, no versos 28, o rei, ele vai se conscientizar que existe um Deus Altíssimo. Ele vai falar aqui. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Então ele está afirmando aqui que Deus, diante da prova de fogo, livrou os seus servos. Eu acabei de falar agora. E ele fala mais ainda aqui. Ele diz: pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entrar os seus corpos para que não servissem e nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Então, o rei aqui, ele automaticamente, ele é impactado pelo poder de Deus desses jovens. Que Deus é esse, irmão Moreira? É o nosso Deus. É o Deus Altíssimo. Que ele é mais do que escultura, é mais do que imagem. Ele é soberano. É o Deus que nós servimos. Então, meus amados irmãos, vamos saber que nós temos um Deus. E que essa passagem, ela simboliza para nós a presença de proteção de Deus nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Quando nós estamos passando por qualquer situação, seja ela qual for, na alegria, na tristeza, na escassez, é quando nos falta muitas vezes um mantimento. Mas devemos confiar que Deus está conosco. Como Deus estava na fornalha de fogo ardente com esses 3 jovens, devemos confiar que Deus está conosco em todos os momentos de nossa vida. Então nós temos que confiar nesse Deus, desses 3 jovens. Então, temos que ter a consciência que essa palavra, ela testemunha para nós a grandeza de Deus e a fidelidade
naqueles que confiam nele. Então, para que essa proteção chegue em nós, em todos os sentidos da área de nossas vidas, nós temos que ser fiel, temos que ter fidelidade com Deus. Então Deus só vai nos dar essa proteção se a gente confiar e ter fidelidade com Ele, assim como aqueles 3 jovens na fornalha de fogo ardente. Amém? Que essa palavra seja para mim e seja para você. Amém? Um forte abraço e até o próximo encontro. A paz do Senhor Jesus.